Você já reparou que hoje em dia tem gente comemorando viver cansado? Comemorando sair no escuro, voltar no escuro, trabalhar em vão condenado e ainda ouvir que reclamar disso é preguiça? Sabe o mais louco disso tudo? Enquanto um lado briga dizendo que o trabalhador está sendo explorado, o outro lado responde como se todo patrão fosse vilão e todo funcionário fosse inútil. Só que ninguém fala da raiz do problema, porque no final o brasileiro não está cansado só de trabalhar, ele está cansado de sobreviver. Até hoje tem aquele rebuliço sobre a escala 6x1. Hoje eu vi umas coisas falando sobre isso e eu quis fazer esse vídeo aqui como uma reflexão, como um alerta, um aviso, uma opinião aqui. Que esses dias eu vi uma discussão sobre essa parada da escala 6x1 e sinceramente o problema nunca foi só a escala. O problema é que o brasileiro se acostumou a aceitar uma vida onde ele não vive, ele só repete. Você acorda cedo, pega ônibus lotado, volta destruído, chega sem energia, sem tempo, sem cabeça e sem vida, não é verdade? E aos poucos a pessoa para até de pensar o que queria ser. Ela só tenta aguentar mais uma semana. E aí entra uma coisa perigosa, cara. Porque enquanto as pessoas estão cansadas demais para pensar, sempre vai ter alguém querendo pensar por elas, por você. Sabe quem? O político que tá sempre aí pensando por você, fazendo leis absurdas, empresa, internet, influenciador, sistema, todo mundo querendo te convencer de alguma coisa, mas ninguém querendo realmente que você fique forte. E é aqui que muita gente cai numa armadilha. A pessoa começa a acreditar que a vida dela só vai mudar quando alguém salvar ela, quando o governo mudar, quando o chefe mudar, quando a economia melhorar, quando surgir uma oportunidade perfeita. Só que enquanto ela espera, o tempo passa, o tempo tá passando e ninguém percebe uma coisa. Tem gente que trabalha 14 horas por dia e ainda encontra tempo para construir algo próprio. E tem gente que tem tempo, mas destrói a própria vida no celular. Então o problema não é só exploração, também existe acomodação, distração, fuga. Eu sei que isso dói ouvir isso, mas porque é mais confortável jogar a culpa no sistema, né? Mas também é perigoso viver acreditando que você não tem responsabilidade nenhuma sobre a sua própria vida, porque aí você vira refém, né? Refém de salário mínimo, refém da opinião dos outros, refém do medo, refém da própria rotina. E sempre tem um movimento, assim, o primeiro movimento um que eu chamo, que é o sistema quer pessoa, né? O sistema não quer pessoas fortes, porque uma pessoa cansada demais, ela não questiona, ela só obedece. Isso não só acontece no trabalho, acontece em tudo. A pessoa chega em casa mentalmente destruída, aí ela desconta em vício, rede social, pornografia, comida, bebida, distração, porque parar em silêncio e pensar na própria vida assusta. E aí ela entra num ciclo, trabalha, se distrai, dorme e repete, que a gente costuma chamar de a corrida dos ratos, né? Sem perceber que os anos estão passando. O movimento 2 é aquele perigo de você terceirizar a sua vida, né? Tem uma frase que pouca gente aceita: nenhum sistema consegue destruir alguém que decidiu assumir a responsabilidade pela sua própria vida, né? Pode atrasar, pode dificultar, pode cansar, mas não consegue destruir. O problema é que hoje muita gente terceirizou até a própria mentalidade. Precisa que alguém motive, precisa que alguém diga o que pensar, precisa que alguém diga quem é o culpado. E aí o que acontece? Vira massa de manobra fácil. Movimento 3. O que realmente separa quem sai dessa vida? Sabe a diferença entre quem fica nisso para sempre e fica preso nisso para sempre e quem consegue sair? Consciência. O cara começa a perceber: eu tô vivendo, eu tô sobrevivendo, sabe? Aí o cara começa a se perguntar, ele começa a perceber: eu tô vivendo ou só sobrevivendo? Porque quando essa pergunta bate forte de verdade, alguma coisa muda dentro da pessoa. Ela começa a usar o tempo diferente, começa a pensar diferente, começa a parar de aceitar certas coisas, começa a construir algo aos poucos, mesmo cansado, mesmo sem apoio, mesmo sem garantia. E isso é raro hoje. Então, no fim, essa discussão nunca foi sobre a escala 6x1. É sobre uma geração inteira vivendo cansada, mentalmente quebrada e tentando
tentando preencher o vazio sem nunca resolver a raiz. E talvez a pergunta mais importante não seja quem está errado, talvez seja o que eu estou fazendo com a minha própria vida enquanto o tempo passa. Porque o mundo vai continuar puxando sua energia todos os dias. Porque se você não construir uma mente forte, uma visão forte, uma direção, você vai passar anos sobrevivendo sem nunca realmente viver. E isso talvez seja a pior prisão de todas. Comenta aqui abaixo, você sente que está vivendo ou só sobrevivendo ultimamente? Eu quero saber, porque eu acho que muita gente está cansada, mas pouca gente tem coragem de admitir isso. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um bate-papo aqui sobre essa questão aí, que o povo tem comentado bastante agora sobre a escala 6x1. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like que ajuda demais aqui a eu trazer sempre conteúdos diferentes, falando sobre coisas diferentes, e manda para alguém que você acha que gostaria de ouvir isso. Até o próximo vídeo. Vou nessa. Fui.